Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre família. Estamos gravando a 7ª temporada e o tema é o divórcio sob o ponto de vista dos filhos. Hoje faremos um movimento diferente. Vamos entrar no quarto das crianças para saber como ecoa para elas o divórcio dos pais. Hoje temos a Juliana Poloni como nossa convidada. Ela é mediadora de conflitos, fundadora da Plural Desenvolvimento Humano e especialista em comunicação não violenta e em práticas dialógicas. Certo, Juliana? Certo, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também estamos com a Renata Ferrara, sócia na marca Os Nossos e advogada especialista em família. Muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Bom, a gente sempre fala do mal-estar do divórcio para os adultos e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre as crianças, aproveitando a nossa especialista aqui nos atendimentos em família, né, Juliana? Para contar um pouco para a gente o que as crianças, né, e os adolescentes também trazem sobre o divórcio dos pais, né? Então, vou começar te perguntando como que a visão sistêmica, que você conhece tão bem, explica em que lugar os filhos ficam no momento do divórcio. Primeiro, quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, que é uma honra para mim. Acompanho e admiro o trabalho e recomendo para os clientes, os nossos, porque é realmente de grande ajuda. Eu penso que a terapia relacional sistêmica, ela tem muito a contribuir com a ideia que a gente tem do trabalho com famílias. Por quê? Porque ela compreende a família como vários sistemas. Cada pessoa compõe um sistema. Porque eu carrego os meus pais, os meus tios, minhas tias, minhas primas. Então, todo mundo que compõe uma família carrega muitas outras pessoas. E as crianças também. As crianças fazem parte desse sistema. Inclusive, muitas vezes elas são a porta de entrada para o sistema familiar, porque às vezes na terapia principalmente, as crianças normalmente vão apresentar algum sintoma. E elas são o sintoma dessa família, do sistema, que está com alguma questão ou não. Então, normalmente, ela é essa porta de entrada. E essa visão de que somos vários sistemas que vão interagindo e compõem também um macrosistema, vai ajudando a gente a entender o quanto as relações influenciam na constituição da pessoa. A gente entende muito isso, de que a constituição da pessoa, ela é baseada nesse processo de interação com outras pessoas. Então a gente vai construindo a nossa personalidade. E aí fica para os pais, né? Que personalidade eu estou construindo dessa criança, desse filho. Né? Que legal, muito bom. Entrando um pouquinho na CNV, né? A CNV, para quem não conhece, é a comunicação não violenta, e a gente trabalha bastante com isso, né, Juliana? Na mediação muito familiar. É uma ferramenta super importante, né, para as famílias. Eu acho que se a gente pensar que as crianças, os filhos, são metade pai, metade mãe, né? Quando os pais se agridem, como é que fica para essas crianças, né? Como se elas sentissem que metade delas tem aquela característica da agressão. E aí entra a CNV, né? Como que a CNV pode ajudar os pais a preservarem a saúde emocional dos filhos? Então, a habilidade da comunicação não violenta para os adultos é uma habilidade que precisa ser desenvolvida por todos, né? Porque ela é uma forma de se conectar com as crianças, né? Uma forma de se conectar com as pessoas em geral. Mas pensando no filho propriamente dito, nos filhos, a comunicação não violenta vai promover vai fazer uma possibilidade de conexão entre o que a gente chama de necessidades, né, e os sentimentos que aparecem ali. Então, os sentimentos, então a gente vê uma criança, por exemplo, fazendo uma birra, né, tá nervosa, tá com raiva, você poder acolher, compreender que isso é um sentimento legítimo e como é que eu posso cuidar do que está por trás desse sentimento, que normalmente é uma necessidade não atendida ali no caso, né? A gente tem necessidades atendidas ou não. Então, pensar que as necessidades, elas movem a nossa vida. Tudo que a gente faz para atender alguma necessidade.
E quando os pais estão conectados com isso, eles conseguem se aproximar, conversar, ao invés de criticar, corrigir, julgar, né, rotular. Por exemplo, uma criança, você é muito chato, muito nervosinho. Então aquilo vai desvalorizando. E esse ponto que você trouxe, Dora, dos 50% de cada um, né, assim, se eu sou criado num ambiente de respeito, onde as minhas necessidades são respeitadas, onde o meu sentimento é legitimado, e também dos adultos que eu tô vendo, porque não adianta eu falar e fazer de uma outra forma entre os adultos, porque as crianças não aprendem pela aprendizagem da fala, da escrita, né? Não é lendo um livro de comunicação não violenta, elas vão aprender vendo seus pais. Então, independente de estarem separados ou juntos, essa visão da criança de que os meus pais se respeitam, eu estou aprendendo a respeitar. E essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, para os casais em divórcio. Como é que você quer que o seu filho conte essa história depois? Porque eles vão contar que eles aprenderam com os pais a se respeitar, mesmo quando não concordavam. Isso que você está falando, Juliana, me lembra da fala, a gente tem um juiz no Foro Central, o Dr. Paulo Nimer, que inclusive fala disso nas audiências, né? Ele convida os pais muito a essa reflexão de como é que vocês querem mostrar para os seus filhos que é possível ou não lidar com os problemas, porque os problemas, os conflitos, eles fazem parte da vida. Então, o problema não está em ter conflito, o problema está na forma como a gente lida com eles, e o que os filhos estão ali assistindo, eles tomam como exemplo e depois vão levar para a sua própria vida. E eu tenho uma pergunta para você, que me despertou do que eu ouvi você explicar agora, que é assim, pensando um pouco que, claro, a criança, ela é toda pai, toda mãe, não existe só uma parte de uma parte do outro, é um misto, é um sistema mesmo bem intenso e dinâmico. E o que eu percebo na minha prática é que os pais e as mães estão sempre com muita dificuldade, ou na maior parte das vezes, com muita dificuldade de se autorresponsabilizar pela conduta deles. Então, assim, o que o outro está fazendo está além do meu controle, eu não tenho como, não sei, e está além do que eu posso controlar, mas eu posso olhar para mim, o que eu estou fazendo. E aí, pensando nesse gancho da comunicação não violenta, o que o pai ou a mãe podem fazer para melhorar a sua comunicação? Porque quando a gente fala em comunicação, em geral, as pessoas acabam sempre pensando assim, eu preciso sempre do outro para ter uma comunicação. Então, eu nunca vou conseguir me comunicar de forma não violenta se o outro também não tiver esse preparo. Agora, se cada um ficar esperando o outro se melhorar, a coisa não melhora, né? Então, para aquelas pessoas que estão numa situação de dificuldade, de conflito, mas que querem fazer a sua parte, querem se melhorar, como elas podem se socorrer da comunicação não violenta? Lendo um livro, procurando um profissional, precisa fazer esse movimento junto com o pai ou com a mãe, ou dá para focar nisso e se melhorar olhando para si? Sim, é muito bacana a sua pergunta, porque, sim, qualquer pessoa pode buscar, procurar aprender essa habilidade, porque é uma habilidade, a comunicação é uma habilidade. A comunicação não violenta, ela qualifica essa habilidade da comunicação, né? Então, a partir desse lugar de aprendizagem, eu posso aprender. Tem os livros, a gente tem no Brasil hoje muitos livros publicados. A pessoa que sistematizou a comunicação não violenta é o Marshall Rosenberg. Ele é maravilhoso, né? Fica a dica aí, fica a indicação dos livros. E a gente tem também autores brasileiros que já escreveram. A gente tem o livro do Cláudio Tebas, que escreveu O Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Tem o livro da Elisama Santos, que além dela trabalhar a educação não violenta, ela tem um livro que se chama Conversas Corajosas. A gente tem os livros publicados do Marshall, tem vários seminários, inclusive tem um que é Como Criar Filhos Compassivamente, né? Tem
livros sobre casais, foram seminários que ele foi fazendo e foram sendo transcritos e viraram livros, né? São livros curtinhos, fáceis. A gente pode deixar na descrição a indicação Sim, do livro. podemos. Ótimo. Muito bom. Obrigada, Ju. E tem, né? Tem inúmeros cursos, não precisa. Só complementar que não precisa ter uma outra pessoa para fazer, né? Da minha relação para eu fazer. Isso vai partir desse lugar, primeiro, a de escuta. A nossa escuta não violenta. Nossa, como que é isso? É uma escuta onde eu estou aberto a ouvir o outro sem julgamento. E não preparando uma defesa, E não né? preparando a defesa, que é isso que vai fazer diferença. Realmente a CNV é incrível. Eu me lembro quando eu li o principal livro dele, né, que chama Comunicação Não Violenta, que a gente começa e fala, ai, mas a minha comunicação não é violenta, imagine. Aí quando você começa a ler, você fala, eu sou muito violenta falando e escutando, porque quando você vê as análises dele, você vê que realmente, sem perceber, a gente é violento, né? E eu acho que tem uma coisa interessante do que a Renata perguntou, complementando, é que quando a gente adota a comunicação não violenta, a gente vai aos poucos desarmando a outra pessoa. Então, nessa composição, a conversa se torna mais produtiva e menos violenta pela minha fala, pela minha escuta e pelo que a minha fala desencadeia na outra pessoa. Porque o modo de eu perguntar ou de eu falar o que eu sinto, se for pela CNV, traz o melhor da outra pessoa. E não uma agressividade que poderia vir se eu fizesse uma acusação, por exemplo, que é o que a gente mais faz em discussões, né? Porque rapidamente vira um defesa, Isso. Não, porque você, porque eu, porque isso, porque aquilo. Exatamente. E eu acho que isso, voltando para as crianças, é incrível o aprendizado que pode ser de como as crianças vão se comunicar na vida, né? Se elas presenciarem pessoas se comunicando e usando as ferramentas da CNV, né, Ju? E as crianças estão muito melhores que nós, porque nossa geração não teve um trabalho que hoje, nas diretrizes escolares, né, é obrigatório, que é a educação socioemocional. E hoje isso está sendo ensinado. Então, as crianças, elas, eu espero, né, elas vão estar muito mais preparadas para lidar com essas questões do que nós fomos, porque nós somos uma geração que reprimiu sentimentos, que não podia demonstrar sentimentos. Sim. E a comunicação não violenta vai dizer, é para validar o sentimento, ele precisa existir, porque ele é a porta para eu saber que necessidade está atendida ou não. Então, nesse lugar, é um aprendizado muito grande para nós, esse movimento de, vou me expor, eu estou aqui expondo a minha vulnerabilidade. E aí vem desse lugar de conflito, da força, da culpa, né? Muita culpabilização das pessoas, a crítica faz muito isso, né? Então, ao invés de eu falar do outro, e isso é uma coisa, por isso que a gente aprende na mediação, né? Porque é um convite que o mediador vai fazer para as pessoas falarem em primeira pessoa. Então eu vou falar de mim, como isso me afeta, Sim. por que eu tô, aonde está a raiz da minha tristeza, da minha raiva, e eu tô falando de mim. E o que eu falo de mim é legítimo, ninguém questiona. Agora, se eu critico uma outra pessoa, ela vai reagir. A comunicação violenta, e nós todos temos, não é porque a gente sabe comunicação não violenta que a gente não é violento. A gente está imerso, eu brinco que o mundo é uma piscina de violência. E aí, de toda forma, tem pessoas que estão afundadas e ainda nem perceberam que estão nessa piscina. Tem pessoas que estão com a água mais ou menos aqui, elas reconhecem, mas é difícil sair, tem um comportamento mais agressivo. Outras estão no pezinho molhado lá, mas todas estamos. Eu estou também, né? Então a gente também reconhecer que a gente é violento é uma forma de fazer uma comunicação não violenta. Começar por aí. Reconhecer a violência que nos habita. E até a gente que é treinado por isso, a gente também sente raiva e às vezes se descontrola. Eu lembro que uma vez, faz uns anos, a minha filha era pequena, eu não sei o que eu falei de um modo mais duro, ela virou pra mim e falou, mas cadê a mediadora? Como se a gente fosse mediador 24 horas por dia, né? Você sabe que você falou dessa imagem da piscina, eu tô pensando assim, às vezes é muito interessante, porque mesmo sabendo, a gente às vezes até escolhe dar um mergulho, né? Não, agora eu vou mergulhar fundo nessa piscina de violência, assim. Muito boa. Bom, entrando um pouquinho num perrengue invisível, que é o conflito de lealdade.
A gente costuma falar bastante dele quando se fala em divórcio, né, Ju? E, enfim, às vezes até a gente escuta os clientes falando, não, eu não falo mal do pai dos meus filhos ou da mãe dos meus filhos, mas tem sempre gestos, mesmo que não fale mal explicitamente, tem sempre gestos, suspiros, caras e bocas e etc. na frente dos filhos, que é uma violência também sobre a outra pessoa, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse conflito de lealdade, a gente vê mais em casais divorciados, mas acho que você pode complementar aí também da sua experiência, que não é exclusivo talvez, né, dos casais divorciados. Como é que você vê isso, essas agressões, e como é que os filhos ficam nesse contexto? Essa ideia, né, da terapia familiar, das lealdades invisíveis, todos carregamos. A gente se compromete, às vezes com coisas que a gente nem sabe muito bem identificar, mas que... porque os estudiosos da terapia têm uma visão que é trigeracional, porque a gente convive com os avós, né? Então uma família, a mãe, o filho e o avô, então tem 3 gerações ali, né? E eu tenho hábitos da minha mãe, do meu pai, e eu vou fazendo algumas coisas sem perceber. Eu acho que vocês também já se pegaram Sim. fazendo coisas que vocês falaram que nem eu fazer, mas estavam fazendo. Nossa, tô parecendo a minha mãe. E aí, quando tô na convivência com o filho, eles também estão aprendendo desse jeito. Então, isso vai gerando um lugar de, nossa, eu tô como se eu estivesse honrando os meus pais, muitas vezes. E, de fato, quando a gente está falando desse conflito de lealdade, e aparece isso muito forte quando a família é divorciada, ou quando, né, mesmo um casal não divorciado, por exemplo, cujas famílias têm histórias muito diferentes, que não se entendem, ou às vezes o próprio adulto, ele não sabe se ele fica mais na família dele de origem ou na família atual, então ele dá muita atenção, né? A disputa de espaço, né? Disputa de espaço. E nas crianças é aquilo, assim, às vezes eu não posso, fica dividido. É uma sensação de divisão. E essa sensação de divisão é muito angustiante. Então, é preciso nomear, é preciso dizer, é preciso sentar com as crianças e dizer, a gente está se divorciando, separando, a gente mora em casas diferentes, mas eu continuo te amando, sou sua mãe, eu continuo te amando, sou seu pai, e a gente vai seguir a nossa vida desse lugar. Você não precisa brigar ou não reconhecer seu pai ou sua mãe, porque às vezes a criança vem feliz que fez uma coisa legal com o pai ou com a mãe, e aí o outro fica triste porque tá feliz. Então, e esse lugar as crianças percebem, e isso é muito doído, isso não fica culpado, esconde coisas, começa a gerar uma série de problemas mesmo de convivência, e que a gente, consciente disso, vai evitar que isso aconteça. Como se ela tivesse que ser 2 pessoas diferentes em 2 lugares e que tivesse que vestir uma roupa, né, uma fantasia mesmo. Aqui na casa da minha mãe eu só posso tratar com as coisas da família da minha mãe, da casa da minha mãe, ali, não, então se aconteceu uma coisa muito legal aqui, eu não posso contar. Às vezes a criança até faz reclamações que não são legítimas, mas quase que como para mostrar para o outro que ela gosta mais daqui do que de lá. Então, e aí isso, se o pai não está bem ou a mãe não está bem ligado para isso, acaba pegando isso, tá vendo, a criança não gosta de ir, não quer ir, não quer... É bem complexo isso. É bem complexo. A convivência, as relações, elas são muito complexas. E quanto mais natural o lidar com isso, mais tranquila a criança fica, né? Porque para as crianças é muito mais difícil ver os seus pais conflitando. Inclusive tem criança que pergunta, vocês vão se divorciar? Porque eles estão vendo o que está acontecendo. Né? Começa a entrar numa ansiedade, né? Porque eles estão vendo, eles falam, e tem hoje em dia, você acha que eles não conversam? Eles conversam com os amigos, né? Então tem amigos que já têm os pais divorciados. Então essas coisas todas estão ali no imaginário. Então por isso que precisa ser sempre muito aberto tudo isso, né? E, gente, eu acho que o que mais evita o conflito de lealdade é maturidade.
né? Porque tem casais que se divorciam que você vê que tem 2 crianças feridas ali, né? Que não se trabalharam e que estão botando tudo aquilo para fora, expurgando muita coisa naquele momento do divórcio. E isso é muito adoecedor para as crianças. É uma coisa que mais me angustia ver, quando as pessoas não têm maturidade para lidar com as situações e ficam ali na briga, muito forte na briga. Disputando mesmo, disputa. A gente tem visto muitos adultos imaturos Sim. se divorciando, né? Sim. A gente quase precisa educar, às vezes, os clientes. E eu não estou nem tirando a legitimidade do sofrimento pelo divórcio, de maneira nenhuma. Mas independente do sofrimento, falta uma postura de maturidade, né? Tinha até uma pergunta aqui que era: como os pais podem dar permissão para o filho amar o outro livremente? Mas depois que eu li também fiquei pensando, mas tem que chegar nesse ponto, né? Quer dizer, mas é que eu acho que talvez a permissão, ela não é um alvará formal, né? Mas é como que o comportamento dos pais, ou como no dia a dia, até na forma de se despedir na hora que a criança vai. Então, como é que você pode deixar seu filho tranquilo com isso? Porque você até falou assim, tem que falar, tem que nomear. Então, eu acho que a fala clara e objetiva, ela é super importante, porque tem coisas que só falando a gente entende, mas o gesto e o exemplo no dia a dia, né? Então, puxa, você vai sentir saudade do seu filho? Vai, mas você não precisa ficar lá abraçando 50 mil vezes, meu filho, não sei o quê, bababá. Eu acho que a mãe ou o pai pode demonstrar felicidade pela criança estar indo. Uhum. Faz sentido isso? Ou uma tranquilidade, ou pelo uma menos, tranquilidade, né? Tranquilidade, eu penso que... E, nossa, isso que você está falando é tão bacana, porque esse modo, né, a chantagem emocional, né? Esse final de semana eu tô sem meu filho, isso e aí vai um pesar, doer. Nossa, como que eu vou ficar aqui sem você? O final de semana... O peso disso, né? E é isso, a criança não é responsável pela felicidade dos adultos. Você pode repetir essa frase, porque ela é tão importante. Cada um é responsável pela sua própria felicidade, né? Colocar isso na criança, isso, né? Isso é uma coisa que na comunicação não violenta a gente fala muito. Quando eu falo assim, eu tô triste com o que você fez. Não, eu tô triste porque eu esperava tal coisa, mas não é você. O que você fez é um gatilho. Sim. Mas colocar a culpa dos nossos sentimentos em uma outra pessoa, quando é uma criança, então, gente, é muito forte isso. Quando é um filho, né? Porque a gente está falando criança nesse lugar de filho, mas os adolescentes também estão aí nessa mesma turma. Sim. Que sofrem muito com essas situações, porque eles já têm mais discernimento, né? Você está falando isso, eu lembro assim, coisas bobas, não agora exemplos, né? Assim, come tudo pra mamãe ficar feliz. Uhum. Gente, come tudo pra mamãe ficar feliz. Não tem cabimento uma coisa dessas. E isso que você falou antes de ficar feliz, mesmo com a criança indo para outra casa, eu fiquei pensando, isso implica numa generosidade. Uhum. Eu preciso ter uma generosidade para reconhecer que a felicidade está além da minha casa. E na hora da dor, ninguém é generoso. Pelo menos a experiência mostra que nos piores momentos é muito difícil ser generoso, porque você precisa enxergar o outro, sair da sua dor e enxergar o outro para poder reconhecer que a criança também pode ser feliz na outra casa, né? Então, acho que exige maturidade, talvez uma fase menos doída dessa separação, desse divórcio. E sabe o que eu acho, Dora? Eu acho que tem coisas que necessitam de intenção. A gente tem uma expectativa, e aí eu falo isso pela vida, que a gente tem uma ideia, um desejo que as coisas aconteçam automaticamente, livremente, então... Sem esforço, né? Que a gente tenha vontade de ir para academia de manhã, sabe? Aquela motivação. Não, é aquela história, a disciplina vai te levar a lugares que a motivação demora para chegar e não vai estar sempre presente. Então,
a generosidade, automaticamente, ela não vai acontecer num momento de dor. E é por isso que talvez as pessoas precisem se conscientizar de que eu preciso fazer isso com intenção. Eu preciso pensar naquilo que eu tô sobre. Então, não é agir automaticamente de acordo com a minha vontade, com o meu sentimento. Eu tenho o sentimento, mas eu não posso deixar que a razão não ocupe um determinado espaço nisso. É a intenção, para mim. Fiquei com uma vontade, assim, de pensar, né, com quem a gente vai ser generoso. Porque se eu pensar que eu tô sendo generoso com meu ex ou minha ex, talvez fique mais difícil, porque eu tô com raiva, tô magoada, né? Uhum. Agora, se eu pensar que eu vou ser generosa com meu filho, Uhum. né? Porque isso todo mundo concorda, que os pais querem o melhor para os filhos. Uhum. Então, nesse lugar, fica mais fácil soltar, porque é o meu filho que vai ser mais feliz. E quando você pergunta, o que você quer para o seu filho? O que as pessoas respondem? Que ele seja feliz, né? Inclusive, a Vera Iaconelli já falou que isso também é uma responsabilidade, porque eu não preciso ser feliz para agradar os meus pais, né? Mas eu desejo a felicidade dele. Então, se eu desejo a felicidade dele, eu vou fazer de tudo que eu puder para contribuir com a felicidade dele. Mesmo que isso implique soltar esse filho para outra pessoa que me magoou estar junto. Uhum. Ou entender que a felicidade pode estar além de mim, que é assim, né? Porque tem aquele... A gente falou um pouco no outro episódio de que assim... Puxa, mas nem sentiu minha falta, nem sentiu saudade. Então, que tem uma questão do egoísmo mesmo, né? Então, quero que meu filho seja feliz e eu imagino que a felicidade dele está comigo. Também é ótimo. Né? Eu acho que nesse tema também tem a questão, as crianças, elas quase que assumem a dor dos pais muitas vezes, né? Sim. Elas se tornam cuidadores dos adultos, preocupados aí com esse sofrimento, que dependendo da idade, percebem mais ou menos, mas sempre percebem, né? Não tem como não chegar para os filhos, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa carga invisível que fica para os filhos, né? De escolher um lado, de se omitir, até que por exemplo, que se divertiu na casa da outra pessoa, né, do outro responsável, com medo do que isso pode causar quando essa criança retorna, né? Quer dizer, como é pesado isso, né? Teve um trabalho que eu fiz um tempo nas oficinas de pais e filhos. Eu escolhi ficar com as crianças. Ah, que legal. E eu escutei, foi onde eu mais aprendi sobre divórcio. Eu não sabia que as crianças participavam das oficinas. Hoje não mais. Quando a gente trouxe isso para São Paulo, né, que começa lá em São Vicente, 2013, esse tempo faz tempo mesmo, né? A gente sentava, então tinham atividades que a gente sentava no chão com as crianças, e as crianças, elas têm um desejo de salvar o casamento, uma das primeiras coisas. Olha só. Elas querem juntar o pai e mãe de novo. Então tinha todo um trabalho que era feito, que era para criança liberar que isso era um assunto dos adultos, que não era responsabilidade dela que os pais ficassem juntos. Inclusive tinha criança que chorava muito e se sentia culpada pelo divórcio dos pais. Porque tipo assim, se eu fosse mais obediente, meu pai não brigava tanto com a minha mãe. Acho que se eu estivesse lá eu ia me emocionar. Sabe? Não, gente, era de ver essas crianças falando essas coisas. Olha, imagina isso. Não, foi a época que eu mais aprendi. Eu posso dizer que as crianças me ensinaram sobre divórcio de um lugar que eu nunca... Porque escutando as crianças a gente aprende muito. Eu tinha a oficina dos adolescentes e das crianças. Então, às vezes, eu ficava em cada uma delas, né? Mas eu aprendi muito com as crianças sobre isso. E a sensação de que todo mundo está feliz, mesmo em casas separadas. A gente tem vários livros também, tem literatura infanto-juvenil, que cuida disso, né? Pensar em duas casas. É por isso eu gosto muito, sou muito favorável à guarda compartilhada. Porque eu acho que nesse sentido da convivência mais distribuída, não fica favorecendo muito uma casa ou a outra. E a criança acaba ficando mais fluida nesse lugar,
né? Porque tem uma convivência cotidiana ali. Traz uma naturalidade. Traz uma naturalidade. Né? E aí ela não fica tão preocupada de ter deixado, nossa, faz uma semana que eu não vejo, uma pessoa que vê o pai a cada 15 dias ou a mãe a cada 15 dias, fica muito tempo sem ver, né? Então, quanto mais cotidiano puder ser isso, também ajuda nesse sentido da criança não querer juntar esses dois, né? Muito bom. Tinha mais uma pergunta que eu esqueci, aquela hora de CNV, que é o seguinte, no dia a dia, né, as pessoas têm raiva e se manifestam, enfim, com mais violência, menos violência, né, a pensão atrasa, a pessoa que vai buscar atrasa, enfim, uma série, fura um combinado do final de semana, uma série de coisas acontece, né. Então, como é que a CNV pode ajudar nisso, para que a gente despeje essa frustração na frente dos filhos? E a outra carga pesada que a gente vai deixando, porque a frustração é com outro adulto, mas a gente despeja nos filhos, né, nas crianças e nos adolescentes, né? Então, como que a CNV pode ajudar nesse momento para a gente não despejar nos filhos da maneira como a gente faz, porque a gente faz com violência, os adultos fazem isso com violência, porque já tem uma raiva, uma dor do divórcio, e esses pequenos perrengues aí do dia a dia acabam potencializando, eu acho que a nossa agressividade, né? E sempre as crianças estão perto e são elas que escutam isso, né? Então, quando vem uma queixa da outra casa, né? Como é que a gente valida isso pela CNV para que não seja tão doído para os filhos? Eu acho que vai por esse caminho de validar. Eu tô indo nessa última coisa primeiro, né? Da queixa. Quando vem da casa contando. Ah, meu pai não deixou, ou minha mãe não deixou, tal. Uma possibilidade disso. E aí fala, me conta mais sobre isso. Como foi que isso aconteceu? Você já conversou? Sempre fazer o convite para conversar com a outra pessoa, né? Agora, sobre essa questão, né, dos sentimentos... Só uma pergunta antes de você entrar nisso. Mas você acha, porque isso é uma coisa que acontece muito, e aí no papel do advogado, você tem normalmente a mãe ou o pai, porque o fulaninho voltou e falou isso e falou aquilo. Você acha que o ideal, claro, dependendo um pouco da idade da criança, é você ouvir, validar, ajudar aquela criança a organizar o que ela está sentindo e convidá-la para voltar a conversar com o outro sobre isso e falar dela, como ela se sentiu, por que ela não gostou, como que pode fazer diferente, ou que também o pai ou a mãe tem um auxílio que poderia fazer no sentido de abordar o outro, porque às vezes é uma ajuda que é válida, né? Olha, o nosso filho chegou falando tal coisa, não sei se você percebeu, se não percebeu, eu ajudei, falei para ele voltar a conversar com você, não sei se vai acontecer, o que você acha? Porque você também ajuda, você dá um spoiler para o outro, se preparar e de repente abordar aquilo na volta daquela criança. Faz sentido mas isso desculpa, também? Ninguém vai fazer com essa doçura. Não, mas é que eu acho que... Eu preciso contar, ninguém vai falar com essa delicadeza, Renata. Na base não vai, mas eu acho que é o lugar esperado. Ela já está imaginando que a pessoa aprendeu CNV. E eu tô... Olha a doçura dela. Sim, Não, porque eu como... Desculpa, pus a mão aqui no microfone. Desculpa. Às vezes como advogada, eu falo isso. Eu falo, olha, tem situações... Você fala com o outro, mas cuidado, porque você não está julgando. Você tem que se preocupar como é que o outro vai... Como é que aquilo vai aterrissar no outro, né? Porque se a pessoa entender aquilo como um ataque, pronto, já deu. Mas você pode também apresentar aquilo como assim, se acontecer o inverso, é o que eu espero que você faça comigo. Porque eu também quero ter a chance de, se o meu filho chegar lá reclamando de alguma coisa, que alguém me dê esse spoiler para eu também tentar entender o que está acontecendo. Então é uma via de mão dupla. Não é que você está ajudando simplesmente o outro, você está também pensando que você está construindo uma relação, porque as crianças, elas também são serzinhos bem cruéis. E são serzinhos, assim, não é uma crítica, mas elas também têm os interesses próprios, elas também têm os desejos, e principalmente quando vai indo ali para pré-adolescência, né, elas nadam na falta de comunicação dos pais. Então, quanto mais os pais puderem construir também essa ajuda mútua, mais o cerco está fechado, essas crianças não vão conseguir dar o nó em pingo d'água que elas sabem, né? Então, sim, crianças, me desculpem,
também já fui criança, cruel e tudo, mas voltando para a pergunta tem duas coisas. Uma coisa é ajudar a criança a organizar os sentimentos e também se responsabilizar por explicar o que não gostou e tal, mas também dar o spoiler para o outro. Tá? As duas coisas podem caminhar juntas, ou assim, é melhor evitar, deixa que cada um resolve na sua casa? Como que você pensa isso? Eu acho que pode ser conversado se tiver esse espaço, né? E mais assim, do que conversado, é fazer uma pergunta. Olha, o que aconteceu? Você viu o caminho que você fez? Você trouxe. Fulano chegou contando isso. O que aconteceu? Porque eu quero saber, eu não estou pré-julgando uma situação. Eu quero informações, eu quero saber. Aí eu vou te pedir permissão pra gente trocar essa palavra de cruel. Cruel, sim. Né? Permissão dada. Pra gente trocar por autônomo. Sim. Né? Porque as crianças têm vontade, elas têm os seus desejos e elas muitas vezes querem expressar as suas necessidades mesmo, querem expressar isso e não encontram espaço. E se elas encontram esse espaço, vai ficando cada vez mais leve também lidar com essas situações, porque também tem uma fase da vida que isso tudo, né, a terapia familiar trabalha muito a ideia de diferenciação. Então, é muito importante que os filhos, e esse é o processo natural, estranho é o contrário, tá? O natural é que os filhos, eles não queiram, nessa fase, ser como os pais são. Então, eles vão se diferenciando, vão se constituindo seres autônomos. E nisso é onde tem o conflito, porque a gente quer continuar com a criança daquela que a gente governava, né? Sim. Quando a gente falava, faz isso, faz aquilo, e fazia, e olhe lá, né? Porque as crianças também têm um alto grau de autonomia hoje em dia. Mas desse lugar é um lugar de conversas. Não tem. E aí eu queria trazer uma coisa que eu fiquei pensando, ouvindo a pergunta da Dora e ouvindo essa fala, Rê, que se não dá para fazer isso sozinho, as pessoas não procuram. Eu tive um cliente, eu atendi já alguns casos de pessoas adultos com mãe, adultos com pai, para falar de coisas da relação entre eles. Aí um desses clientes falou assim para mim, nossa, terapia familiar eu nem sabia que existia, uma pessoa recomendou e ele foi procurar. Mas ele falou, eu nem sabia que existia, as pessoas precisam saber que isso existe. Que interessante, né? E aí eu penso que quando está muito difícil, hoje existe, né, a ideia de orientação parental, que é um papel também do terapeuta familiar. Não vai cuidar da relação, e isso eu tenho também casos que eu estou acompanhando. Não vai cuidar do divórcio, da relação, isso já foi. Já está lá o acordo feito, a vida está rodando, só que acontecem esses desafios. Como que a gente se comunica sobre... vamos imaginar, a criança entrou na adolescência, né? O jovem, porque eles vão ficar bravos comigo se eu falar criança entrou na adolescência, né? O adolescente, a pessoa está adolescendo. Quando a gente fala, a gente tem os desafios dessa fase. Nossa, como seria bom se a gente sentasse para conversar sobre isso. Lá em casa tá assim, e na sua, como que é? O que está passando? Até porque eles podem pensar diferente e ter limites diferentes, ter ideias diferentes. Então, ele precisa chegar numa coisa que faça sentido nos dois lugares também, né? Sim. E talvez fique menos solitário. E não é uma vergonha, muito pelo contrário, né? A gente já superou essa fase de vergonha de terapia, né? Sim. As individuais, a gente já passou por isso. E talvez as pessoas não saibam que tem como receber ajuda nesse lugar, né? Eu não sei, eu tô perdido, não sei o que fazer. Vamos. E aí tem famílias que vão para terapia, é a coisa mais linda, porque você tem um adolescente que teve uma crise, normalmente precisa ter uma crise para chegar, né? Para chegar na terapia. Aí você tem um adolescente que teve uma crise, falou coisas absurdas e aí vem a família. E aí a gente vai vendo que aquilo está sendo construído há um tempão, nunca é do nada que as coisas acontecem. Sim. Então isso é um sintoma, eu volto lá naquele começo, né? Da criança ou do adolescente como um sintoma desse sistema que não está ali ajustado e pode melhorar, sempre pode melhorar. Muito bom. Ju, falando um pouquinho sobre a rotina e a segurança emocional.
né? Queria que você comentasse um pouco o que acontece com o emocional das crianças e dos adolescentes quando eles estão numa incerteza sobre a rotina. Quem vem me buscar? Para onde eu vou no próximo final de semana? Que são dúvidas super recorrentes na época após o divórcio, né? Principalmente quando não tem um acordo e uma comunicação bem amarradas, né? Como é que fica o emocional desses filhos no meio dessa insegurança sobre o dia a dia? Gente, isso é muito sério. A primeira coisa que precisa ser feita é organizar minimamente, ainda que seja fase de teste. Eu gosto de chamar assim, tá? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste essa semana. Vamos fazer um teste 2 semanas para ver como que as coisas funcionam, mas precisa ter. Eu tive um casal tão incrível que eles fizeram. Eles tinham um filho de 3 anos e pouquinho. E quando ela se mudou de casa, ele ficou. E aí ela fez, essa recomendação era minha. Olha, bota lá o dia que vai para casa do pai, o dia que vai dormir com a mamãe, o dia que vai dormir com o papai, o calendário, né? Só que aí eles leram um livro que eu recomendei das 2 casas, e aí ficaram com essa ideia, não vai ser a casa da mamãe nem a do papai. Eles, junto com a criança, escolheram um nome para cada casa. Então era a casa da borboleta e a casa do ursinho. Que legal. Eram os brinquedos que tinham lá. Então essa criança via que dia que ela ia dormir em qual casa, e aquilo foi dando. Essa criança não passou, não teve. É um caso que eu acompanhei desde quando eles tomaram a decisão e acompanhei da mudança, né, na saída de casa. Gente, essa criança não passou. Então, para mim, esse é um dos maiores exemplos do como foi cuidado desse jeito da rotina para que esse tipo de situação de angústia não acontecesse. Não que eles não viveram, tinha lá situações de conflito que fazem parte. Como que eles chegaram para você, Ju? Porque uma das coisas que eu vejo no dia a dia é que, por exemplo, que privilégio o casal estar com você já tendo a Juliana para trabalhar com eles. Ótimo. Mas no dia a dia eu vejo muita dificuldade para o casal se engajar com um profissional, porque tem toda aquela história. Quem indicou, quem não indicou, veio indicado por um, veio indicado por outro, vem por não sei o quê. Como que normalmente acontece isso? Como é que um casal chega para você e para que isso funcione bem? Assim? Você tem algum exemplo prático? Esse especificamente, mas muitos outros chegam por advogada. Tem uma advogada que me encaminha para cuidar dessa parte emocional mesmo. Para cuidar dessa parte da gestão da rotina, para cuidar dessa parte de coordenação da vida nessa nova configuração. Tem terapeutas também que sabem que eu trabalho com isso, são colegas. Entre os terapeutas a gente se... Vai faltar agenda. A gente se encaminha muita coisa, claro, sabe? Assim, entre nós, assim. E tem muita gente que sabe, né? E esse casal, além deles irem, eles foram na advogada que um casal anterior, com criança pequena, amigos deles, tinha feito. Que legal. E aí também tinha passado por esse trabalho conjunto. E aí eles vieram e também foi oferecido o trabalho conjunto. E é isso, assim, eu acho que essa possibilidade, porque é muito desafiador organizar essa nova vida, porque muitas vezes, eu tô com um caso que eu atendi hoje, que, olha, sou eu sempre que levo na escola, e agora, no seu dia, quem vai levar? Porque agora vai ter dia que vai ficar com o outro. Quem vai levar? E aí precisa organizar, porque vai ficar lá a criança na escola. Quem vai buscar, quem vai buscar, porque isso já é angustiante para crianças que têm pais na mesma casa e que ficam lá esperando. E de repente ninguém chega. Isso é muito angustiante. Então eu penso assim da responsabilidade. A responsabilidade pelo bem-estar do seu filho é sua. É sua, você é responsável pela saúde mental. E por mais que fale, lá na frente eu pago terapia. Eu já escutei isso. Nossa. Né? Às vezes a pessoa vai precisar de terapia por 1000 outras coisas, mas que não seja por algo que você impingiu a ela. Ô Ju, e nas situações em que uma realidade mais comum e mais diferente dessa que você está dizendo, então que assim, a gente vê muito a história da transição.
né, do sair de uma casa, ir para outra casa, e que é angustiante, não é? Como que os pais podem transformar esse momento de transição, de sair de um para ir para o outro, porque junta o conflito de lealdade, junta a incerteza, junta essa carga da criança de querer salvar o outro. Como fazer esse momento mais leve, menos sofrido para os filhos? Bom, eu acho que se os filhos não estiverem assistindo cenas de conflito intenso, isso já é muita coisa, né? Sobre essa mudança de casa, participar junto, né? Escolher, é claro, quando tem possibilidade, né? Mas a gente está falando aqui de um recorte de pessoas onde as pessoas vão ter uma outra casa para morar e essa casa vai ser nova. Eu vou alugar, eu vou comprar uma casa, mas eu vou ter lá um espaço para esse filho, porque essa casa é dele também. Tem muitas pessoas que passam pela transição num apart-hotel, por exemplo, né? E aí fica, mas vai percebendo também, por isso que o período de teste é interessante, que eu vou percebendo que eu preciso de uma cama, de um lugar mais adequado, de privacidade, de internet, de uma série de coisas para uma casa funcionar. Então as pessoas vão buscando isso, né? E poder escolher, se for possível, escolher. Olha, vamos lá ver as coisas do seu quarto, se é perto da escola ou não é perto da escola, como que a gente vai fazer a participação dessa criança nessa nova casa para ela enxergar. Não é por isso que saiu a história da casa da mãe, da casa do pai. Ela precisa enxergar que a casa é dela também, né? Então, por mais que a casa que eu moro com a minha mãe e com o meu pai. E estabelecidas as casas, independentemente se conseguiu participar ou não, enfim, mas o momento que um entrega para o outro, porque a gente vê no dia a dia que esse momento da entrega, da chegada e da saída é um momento crítico. Eu tenho sugerido, em geral, ambientes neutros, então escola, essa coisa, que é uma coisa que é mais... A criança não precisa passar por aquela coisa de sair de um para... É como se eu tenho que vencer um portal. A escola já é o ambiente dela, então isso é uma boa ótimo, saída. Ótimo. Funciona super bem, porque organiza a rotina também, né? Então, um leva de manhã na escola, quem for ficar naquele dia, se for a outra pessoa, vai buscar na escola, né? Organiza a vida ali. Tem crianças que ainda não estão na escola, que aí vão passar por um outro processo de transição, e aí é muito interessante nesses casos, quando tem crianças, por exemplo, que não vão na escola, que tem babá. Então, aí olhando para a generosidade também com a criança, a babá vai junto. A babá é da criança, a babá não é minha. Né? Que é um desafio, porque tem todo o leve trás, né? E tem aí eu acho que isso que você está dizendo é super interessante e requer dos pais uma compreensão real disso que você está dizendo. A babá não é minha, a babá é da criança. Não é a minha babá que está indo lá servir de meus olhos na outra casa, porque em geral é isso que acaba acontecendo, né? Muito bom. Vamos para um bate-bola, porque nosso tempo está acabando. Adoro bate-bola. Frases curtas, respostas rápidas. Vamos. Pode falar o que quiser, não tem censura. Filho chora para não ir com o pai ou a mãe. É manipulação ou sofrimento? Manipulação eu nunca acho que vai ser. Acho que crianças não manipulam. Eu acho que as crianças estão demonstrando algum sofrimento. Sobre o que é, a gente precisa sentar para conversar, para saber sobre o que é. Mas tem um sofrimento ali, né? Porque a criança também tem vida própria, né? A gente precisa lembrar disso, né? Que ela também tem vida própria. Às vezes ela está sofrendo porque ela vai para a casa do pai e ela queria ver uma coisa com a mãe ou com a outra irmã, sei lá, tem algumas questões que são pessoais. Então, olhar para isso como ela está me mostrando que quer conversar. O choro é um chamado à conversa, é uma forma de comunicação. Não encontrei palavras, eu choro. Muito bom. A criança quer saber por que vocês se divorciaram. Qual é o limite da verdade? Eu acho que um filtro importante tem que ser feito, porque assuntos de adulto são assuntos de adulto, né? Não são assuntos de criança. E o divórcio é assunto dos adultos, né? Então, a gente se separou porque a gente decidiu isso em conjunto.
a gente não tá dando mais certo, mas a gente vai continuar sendo seu pai e sua mãe. Isso é para sempre, isso não muda. Essa eu acho que é a notícia que as crianças e os adolescentes mais querem escutar, que a gente vai continuar junto, mas num outro formato. Acho que é isso. Muito bom. Pode chorar na frente dos filhos por causa do divórcio? Ai, pode, claro que pode. Claro que pode, né? Estamos autorizando, né? Somos seres humanos, as crianças, mesmo que a gente nem chore, se você estiver triste, já vai... Criança sabe, eles sentem isso. Apresentar um novo namorado, namorada, qual é o tempo certo? Existe tempo certo, né? Qual é e se existe? Esse é um tema mais difícil. Esse é um tema que eu acho que precisa ter muito cuidado. Ir muito devagar. Não impor presença de ninguém. Não impor, chamar, ai, olha, sua tia, seu tio, a sua nova mãe. Nossa, gente, isso é muito angustiante, especialmente por aquilo do conflito de lealdade que a gente estava falando. Mas como é bate-bola, eu vou dizer que é com muito cuidado. Muito cuidado. Sabe o que eu ia falar em relação a isso? Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. Então, eu até falo que uma das coisas boas do divórcio é que eu tenho hoje uma coleção de madrastas que são ótimas, com quem eu me dou super bem. E o que eu vejo, porque também meu pai foi se separando ao longo do tempo várias vezes. Uma coisa que eu sofri, e que eu acho que é um ponto, que é uma reflexão interessante, é que assim, é importante também entender, a criança vai formar vínculos com aquela pessoa. Então, antes de apresentar um novo namorado ou uma nova namorada, acho que é importante ter uma noção de aquilo é algo que vai perdurar ou que você tem uma expectativa de que seja um relacionamento que evolua, porque a criança se apega, a criança cria vínculos e aí depois você termina o relacionamento, a criança vai ter saudade, a criança vai querer ver, e aí são mais rompimentos, são mais rupturas. Claro, a gente não tem certeza de tudo na vida, mas tem um olhar também de responsabilidade com os vínculos que essa criança vai fazer ao longo da vida, né? Nossa, muito sério isso que você está falando. Porque sim, cria vínculo. E vem uma tristeza, é mais uma perda, mais um luto na vida dessa criança. A gente pode fazer um outro episódio falando sobre essas novas configurações, né? Sim, são os namorados, namoradas que chegam na vida das crianças e, enfim, que isso causa, né? Coisas boas e coisas conflituosas, né? Outro tema aí. Bom, eu acho que o que ficou aqui, né, Ju, é que a cura emocional dos pais é o maior presente que eles podem dar para os filhos lá no divórcio, além da gestão do dia a dia, organizar as coisas, os horários, enfim, a rotina, para que a criança se sinta segura e tranquila. Acho que é por aí, né? Nossa, você me fez lembrar de uma frase, né? Que a gente fala assim, ai, eu morro pelos meus filhos. Mas você vive pelos seus filhos? Né? Você se cuida pelos seus filhos? Você cuida da sua saúde mental pelos seus filhos? Então, essa cura emocional é, sim, o maior presente que se pode dar para um filho. Ai, maravilhoso, Ju. Muito obrigada. Bom. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente vai ter que encerrar. Quero agradecer muito, Juliana, por você ter vindo, falado todas essas coisas tão interessantes e tão importantes para as famílias. Renata, obrigada também. Muito bom. Bom, fiquem com a gente tem canal no YouTube, Spotify, temos mais de 30 episódios do podcast Os Nossos, Instagram, TikTok com os cortes que a gente coloca depois lá, baixa o aplicativo Os Nossos, lá você organiza toda a rotina com os filhos e fique com a gente, até a próxima, muito obrigada.